Graça e paz para todos que estão nos ouvindo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para aqueles que estão ou vão nos assistir. Hoje Deus colocou mais uma palavra em nossos corações, do qual eu quero compartilhar com todos os irmãos. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e os versículos do 1 ao 4, que diz assim: Aos presbíteros, pois que há entre vós, rogo eu, que sou presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pois bem, diante do cenário que estamos vivendo com as lideranças evangélicas aqui no Brasil, no qual não todos, mas muitos estabeleceram em sua liderança nas igrejas em que presidenciam, pastoreiam, foi estabelecido um coronelialismo, uma ditadura, uma tirania. E diante desses fatos que nós percebemos, o Espírito Santo de Deus colocou esta palavra em meu coração. Nos ensinaram, amados irmãos, o princípio de autoridade, o princípio de liderança, erroneamente. Porque quando Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que não pastoreando como dominadores, ele está dizendo que para os presbíteros, que eram os líderes da época, hoje são pastores, né? Houve uma mudança após a reforma protestante. Aquilo que era listado como dons ministeriais, hoje é chamado de ofício, né? Pastor, evangelista. E antes, após os apóstolos, quem lideravam a igreja eram os bispos e os presbíteros. Mas não é sobre isso que quero falar. O que quero falar é a maneira com que está sendo estabelecida a liderança nas igrejas nos dias atuais. Como já disse, foi estabelecido um coronelialismo, uma ditadura, um despotismo, no qual não tem nada a ver com o que Cristo ele deu exemplo, ensinou e os apóstolos corroboraram. Quando nós começamos a meditar nesta palavra, se fosse colocar um título nisso que estou meditando, iria chamar de servindo, não dominando. E servir é diferente de dominar. Em princípio, Cristo nos chamou para sermos servos da noiva, do Cordeiro e do Cordeiro. Mas pelo contrário, os homens instituíram uma liderança patronal, déspota, tirana, coronelialista. Se comportam como feitores, patrões, e esquecem-se do exemplo de Cristo, dos ensinamentos de Paulo, do exemplo de Paulo e do ensinamento
de Pedro. Ele diz: não pastoreiem como dominadores, mas sede exemplo. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos o exemplo de Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 20, os versículos do 25 ao 28, nós vemos um diálogo entre Jesus e os apóstolos e a mãe de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que pede a ele para que um sente à direita, outro à esquerda. Em outro texto diz que houve uma celeuma, um bate-boca entre eles, para ver qual deles era o maior no reino de Deus. Porque eles não entendiam a dinâmica do reino de Deus. Como hoje, eu não acredito, não é porque eles não entendem a dinâmica, mas maliciosamente aplicaram essa espécie, esse tipo de liderança patronal, déspota, tirana, ditatorial dentro das igrejas. E principalmente no trato de líder, pastor para liderado, obreiros. Principalmente nisso, pois se comportam como patrões, como já disse. E Jesus, diante desse questionamento da mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus responde da seguinte maneira: Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhe disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Aí agora ele diz: não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Aí ele diz, por fim, ele que é o cabeça da igreja, o dono da igreja, o noivo, o soberano da igreja, ele diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E nós vemos nos tempos atuais uma discrepância, uma contradição, aquilo que é totalmente paradoxal aos ensinamentos de Cristo, quando ele fala de liderança. A dinâmica do reino de Deus, o maior é servo. O primeiro serve a todos. A dinâmica do reino de Deus, o Cristo, ele diz assim, Jesus: eu não vim para ser servido, mas para servir. Por que digo isso? Porque, infelizmente, tem algumas pessoas que parecem que o poder subiu a cabeça dessas pessoas. Uma vez, um certo líder, saindo de dentro da igreja porque estava chovendo, ele diz ao obreiro: pega ali meu carro para eu não me molhar. Meu Deus do céu, um cidadão desse tem noção de liderança? Ele pensa que o obreiro é empregado dele. Outro obreiro me desabafou uma vez, dizendo assim: na hora de servir a ceia, um presbítero me chamou e me deu a toalha para ficar segurando a toalha como um garçom, enquanto eles lavavam a mão. E ele ainda perguntou: você está achando ruim? Veja a noção de liderança que esses homens têm. Pelo contrário, Jesus Cristo, ele disse que não veio para ser servido. O maior tem que ser servo e o primeiro tem que servir a todos. Mas pelo contrário, estão se comportando como patrões e maus patrões. A liderança de Jesus não era patronal, não era déspota, não era tirana,
não era ditatorial. Mas a liderança de Jesus, ele nos ensina em João, no capítulo 15 e o versículo 15. Ele diz a seguinte expressão: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Jesus não está dizendo somente à igreja, não. Ele está dizendo aos apóstolos, a nata apostólica, aqueles que viriam a substituí-lo após a sua ascensão aos céus. Aí ele diz assim: eu não vos chamo mais vocês de servos, mas vos chamo de amigo. O líder, o cabeça da igreja, o dono da igreja, o noivo, ele diz que vos chamo de amigo. E tem líder que passa pelo liderado, um obreiro liderado, muitas vezes não cumprimenta, é autoritário, é grosseiro, é estúpido, e a gente não vê isso em Cristo quando se trata no trato dos seus liderados e da sua igreja. A gente só vê isso em Cristo quando ele é afrontado pelos fariseus, que são hipócritas religiosos. Mas na sua liderança, ele exercia a sua liderança como servo. Ele disse: não vim para ser servido, mas para servir. Ele exercia a sua liderança como amigo dos seus liderados. Eu não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Outrora também, corroborando o texto, que Pedro ele diz: não dominando, mas servindo de exemplo. Eu gosto de trazer uma palavra de um certo pregador, que não vou citar o nome porque alguém pode se escandalizar, mas ele diz que a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada é Cristo. E é a partir disso que Pedro escreve dizendo que não sejam como dominadores, mas como aqueles que servem de exemplo. Porque muitos estão se comportando, como já disse, como patrões, maus patrões, tiranos, déspotas. E Pedro diz: não dominem, mas sirvam como exemplo. E Jesus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 17, ele dá o grande exemplo de liderança. Ele se curva, cinge os seus lombos como um escravo, não como um empregado assalariado, porque lavar os pés não era papel de um empregado assalariado, mas era papel de um escravo. Ele se curva, cinge os seus lombos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Há uma resistência de Pedro, e há aquele embate de palavras entre Pedro e Jesus, mas Jesus mostra que era necessário que ele fizesse isso com seus discípulos, seus apóstolos, e por fim ele diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor. E ele diz: na verdade sou, mas eu como Senhor lavei os pés de vocês. Por fim ele diz: fazei isso uns aos outros. Muitos tomam um exemplo de liderança nos tempos atuais de serem servidos. Chegam nos púlpitos, cruzam as pernas, põem a sua maleta 007 do lado
se comportam como verdadeiros patrões. E quando a gente olha para Cristo, vemos e comparamos os dias atuais, vemos uma discrepância, uma contradição. E há um desconhecimento da igreja e dos obreiros que se curvam à subserviência cega diante disso. Eu não estou falando isso para que nenhum crente seja rebelde ao seu líder, mas eu estou falando para que os líderes abram seus olhos e reconheçam que são apenas servos. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo e a Tito, ele é categórico nas expressões que ele usa para Timóteo. Ele não se refere a Timóteo, ó Timóteo, ele como líder, pastor, líder de Timóteo. Ele não se refere a Timóteo, ó Timóteo, líder da igreja, bispo, presbítero da igreja em Éfeso, com formalidade, com autoritarismo, ou como se fosse um oficial militar. Mas ele se expressa a Timóteo da seguinte maneira. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho. Na segunda carta, ele usa expressão parecida. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 2 da segunda carta a Timóteo, ele diz assim: a Timóteo, amado filho. Na sua carta pastoral também a Tito, pastor de Creta, ele diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho. Você prestou atenção à maneira com que Paulo liderava? Ele chamava os seus liderados de filhos. Não tinha formalismo. Ele não usava o título como se fosse um fidalgo, ou como se trouxesse, ele fosse um título honorífero, mas ele diz e os chamam de filhos. Não há um tratamento militarizado, hierárquico. Não há um tratamento déspota tirano, mas de pai para filho. Enquanto Cristo lá na frente, lá atrás, melhor dizendo, chama os discípulos de amigos, Paulo chama aqueles que ele constituiu como obreiro, um em Éfeso e outro em Creta, como filhos. Nós vemos Paulo também, ele orientando a maneira com que Timóteo deve agir com aqueles que porventura pecarem. Ele diz assim, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 25, ele diz assim: corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Paulo, ele diz a Timóteo desta maneira para repreender, corrigir com mansidão, com dois sentidos. Primeiro, é que o obreiro, ele não é Jesus. Jesus é o único que não pecou. Então o obreiro que corrige qualquer pessoa, outro obreiro, ele tem que falar com mansidão, porque ele também é pecador. E ele pode vir a cair no pecado também. Uma certa vez, eu vi um pastor comentando perto de mim, comigo, dizendo que fulano veio entregar o cartão a mim e eu dei um carão nele. Aí eu disse, meu Deus. Aí eu perguntei a ele, o senhor viu Jesus dando um carão na mulher adúltera? O senhor viu Jesus dando um carão em Zaqueu? Aí eu disse, quando o irmão veio entregar o seu cartão de membro ao senhor, é que a consciência dele deu uma pisa nele durante toda a noite.
E ele lá, humilhado, veio entregar o cartão ao Senhor e confessar o pecado. Não tinha nada do Senhor dar um carão duro nele. Porque Paulo diz que repreende com mansidão. Sabe por quê? Porque aquele que repreende, eu como ser humano, não, reconhecendo que não sou Jesus, eu posso cair naquilo que o irmão caiu. E Paulo diz, e cuide para que não caia. Então até a disciplina deve ser exercida com misericórdia e com mansidão. E não dar carão, chamar atenção, repreender com grosseria. Mas Paulo diz, repreende com mansidão. Essa é a maneira de exercer a liderança. Amados, é por isso que venho trazer esta palavra. Porque os homens querem ter mais autoridade do que Jesus. Até diante das afrontas, Jesus, ele não se exacerbou exigindo que o respeitassem como Messias, como Cristo, como o Filho de Deus. Chamaram-no de endemoniado, chamaram de beberrão, comelão, mas você não vai ver na Bíblia Jesus dizendo assim, me respeite que eu sou Jesus, me respeite que eu sou o Messias, me respeite que eu sou o Filho de Deus encarnado, me respeite que eu sou o Filho do homem. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que ele desprezou as afrontas. Sabe o que quer dizer isso? Ele não deu atenção a quem o afrontava, a quem o desrespeitava, a quem desprezava ele. Pelo contrário, ele desprezou as afrontas. Ele não foi lá se defender, se arrogar, me respeite que eu sou presbítero, me respeite que eu sou pastor, me respeite que eu sou apóstolo. Não vemos isso. Paulo, ele se identifica como apóstolo à igreja de Corinto, porque alguns falsos apóstolos estavam querendo tirar a autoridade de Paulo diante da igreja. E havia uma celeuma entre eles, dizendo um é de Paulo, outro é de apóstolo, de Apolo, outro de Jesus Cristo. E Paulo repreende isso e diz, olha, eu sou apóstolo, sim. E ele disse, olha, nós todos somos de Cristo, mas respeita o meu apostolado. Porque eu e Apolo somos apenas ministros de Cristo. Dentro dessa palavra ministro, diferente da conotação que tem hoje, que esta palavra ministro hoje tem um fundo de fidalgogia, título honorífero, autoridade. Na verdade, esta palavra, de acordo com Altair Germano, no seu livro Dons e Ofícios Ministeriais, ele diz que esta palavra referia-se a um escravo responsável de remar em uma embarcação. Então, o ministro era um escravo, uma pessoa escravizada, com o ofício, a obrigação de remar um barco. Então, na época que Paulo fala que ele e Apolo eram ministros de Cristo, ele está dizendo, nós somos escravos. Ele não está dizendo que é esse ministro de hoje, que tem fundos de fidalgogia, que é um título honorífero, que traz uma autoridade exacerbada, como os ministros do STF, e que muitos ministros do Evangelho se comportam assim, não aceitam serem confrontados, questionados, serem alguém divergir de suas opiniões. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu, ou qualquer membro, ou qualquer obreiro, ou qualquer liderado, deva ir lá com desrespeito, com grosseria, com estupidez, falar com o seu líder, não. Eu estou dizendo que eu não sou obrigado a concordar, a me submeter, a ser subserviente a um cidadão que é déspota, tirano, que é um coronel dentro da igreja. Mas eu devo respeitá-lo como ser humano.
Porém, a palavra ministro quer dizer servo, escravo. E Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele não começa se identificando como um apóstolo, ele não começa se identificando com o seu título, como se houvesse fosse honorífero aquele título, mas ele começa a carta dizendo: eu, Paulo, servo. Palavra doulos, não é nem diáconos, que é servo, mas é doulos, escravo, a tradução literária dessa palavra. Paulo, quando ele pede alguma coisa, capítulo 12, versículo 1, ele não diz eu vos ordeno, mas ele diz assim: eu rogo-vos. Rogar é pedir, é como um esmolé, um pedinte, um mendigo pede a outra pessoa. Mas hoje, muitos líderes sem noção agem como um patrão. Uma vez, eu estava dirigindo um trabalho escalado, num lugar, há muito tempo atrás, e eu gosto sempre de honrar os meus líderes. E tinha um evangelista comigo no púlpito, e eu gosto sempre, quando eu estou dirigindo o trabalho, eu não gosto de fazer a leitura com a igreja quando tem uma pessoa, um pastor, um evangelista, um presbítero mais antigo do que eu. Sempre peço a eles para fazer isso, dando honra. E um certo evangelista que acho que ainda não tem noção do que é ser líder de igreja, respondeu assim para mim: não, Roberto, faça a leitura. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu olhei assim para ele e disse: meu Deus, não tem noção de liderança de igreja. Ele acha que é patrão, senhor feudal, ele acha que é um feitor de escravo, alguma coisa assim. Porque para dizer que manda e não pede, sem noção do que é uma liderança cristã. E nós viemos somente para servir uns aos outros, servir a noiva do Cordeiro, servir ao Cordeiro e nos comportarmos como tal. Porque Jesus Cristo, ele disse: considerai-vos uns aos outros. Ele diz também para os obreiros, os líderes: considerar uns aos outros superior a si mesmo. E não eu me considerar superior ao diácono, ao auxiliar, ou o pastor se considerar superior a mim, o evangelista também. Mas dentro de nós tem que haver o espírito de servidão, voluntariedade, humildade, mansidão, para que Cristo seja refletido em nós. Estou falando isso e alguns vão me ignorar. Quem é esse cidadão? Roberto Amaral, um simples presbítero? É verdade, eu sirvo no presbitério, mas eu sempre tenho em meu coração dizendo: eu sirvo, eu não sou, eu apenas sirvo. E é esse intuito que Cristo, ele quer que ponhamos em nossos corações. A cada líder, essa hierarquia que foi ensinada é discrepante à palavra de Deus. Paulo, no capítulo 2 da sua carta aos Gálatas, no versículo 9, você vai ver aí na Bíblia que ele identifica Tiago, João e Pedro como as colunas da igreja. Isso quer dizer que, interpretando, como se fossem os líderes da igreja em Jerusalém.
Mas no mesmo capítulo, a partir do versículo 12 em diante, se eu não estiver enganado, mas no mesmo capítulo, você vai ver que Paulo, por mais que cite lá no versículo 9 do capítulo 2 de Gálatas, que João, Pedro e Tiago eram as colunas, os líderes da igreja, Paulo, como apóstolo, hierarquicamente liderado por Tiago, João e Pedro, ele repreende Pedro e ele diz em face. Não sei se foi diante de todos, mas se ele cita em carta para que todos na Galácia soubessem, ele diz que lá em Antioquia ele repreende Pedro em face pelo seu comportamento hipócrita, porque diante dos gentios ele se comportava como gentio, e quando chegou os enviados da parte de Tiago, ele se aparta, e diz até que até Barnabé também se aparta deles, dos gentios, e começa de maneira leviana se comportar e se juntar somente com os judeus que vieram de Jerusalém visitar a igreja de Antioquia. Isso quer dizer que sim, um liderado pode mansamente, respeitosamente orientar o seu líder naquilo que é certo. A Bíblia diz também que lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que houve uma murmuração. Sabe o que é murmuração? É reclamar, é falar mal. Porque deixaram as viúvas dos gregos. Não vou explicar o texto, mas houve uma murmuração. E os apóstolos, em sua autoridade, eles não disseram assim: vamos perseguir, vamos rechaçar, vamos encostar esses que estão nos perseguindo. Mas com humildade atenderam a necessidade dos seus liderados, constituíram diáconos para suprir as necessidades das viúvas daquela época. Isto quer dizer sim que um líder ele pode ser questionado, um líder pode ser orientado, um líder pode ser ensinado pelo seu liderado. Porque a Bíblia nos mostra exemplos disso. Agora, quem é soberbo, prepotente, pedante, não aceita. Se arroga logo: eu sou seu pastor, eu sou seu presbítero, eu sou seu líder. Eu não estou dizendo que eu tenho que falar com meu pastor com grosseria, com estupidez, desrespeitando. Mas, se há uma verdade a ser dita, eu com todo respeito, com toda mansidão, eu vou lá e vou dizer. Se não aceitar, a única coisa que eu tenho a fazer é me afastar do tal, porque não é o exemplo de Cristo. Em vários momentos, Cristo ele responde perguntas fúteis, como quem seria o primeiro, quem seria o maior. Pode nos sentar uma à direita ou outra à esquerda, e Jesus não trata com grosseria. Ele responde. Os discípulos não entendiam a parábola, eles questionavam Jesus. Mas Jesus respondia, não com grosseria, não com estupidez, como os dos dias atuais. E tem uns que nem satisfação vem dar à igreja do que estão fazendo com os dízimos e as ofertas, dos seus salários exorbitantes, mas pelo contrário, se põe empedernido em sua prepotência, em sua soberba, em sua pedância, e se arrogam sob os seus títulos, e ensinam dizendo assim: não toque no ungido, deixe que Deus vai tomar providência, não se levante contra, não fale nada, fique calado, não murmure. E distorcem até o ensinamento do Antigo Testamento acerca de autoridade, porque todo o princípio de autoridade que a gente tem que ter de exemplo é de Jesus Cristo e dos apóstolos. Antigo Testamento já era. Aí traz que Saul
Mesmo o rei, em pecado e rejeitado, pede para ser honrado por Samuel. Diz que Davi não ousou tocar no ungido, e quando rasgou a orla da veste, pesou em seu coração. Aí eles pintam em borda, rouba, faz a roubalheira, vive incorruptamente, em pecado, massacrando, humilhando corpo de obreiro e a igreja, e ninguém pode falar nada. Está errado, irmão. A Bíblia Sagrada não dá respaldo para isso, não. O Novo Testamento, que é Jesus Cristo, que é a chave hermenêutica, não dá respaldo para isso, não. Eles distorcem isso lá no Antigo Testamento para trazer para os dias atuais. Uma vez eu vi dizendo assim: Ló se separou de Abraão, mas não roubou as ovelhas de Abraão. Como se alguém que saísse da denominação desse líder fundasse outra denominação. Aí os irmãos, por voluntariedade, quisessem migrar de denominação. Ele está acusando quem abriu outra denominação de roubar as ovelhas, como se os membros fossem irracionais, não vissem a tirania, a desonestidade, a pedância, a soberba, a prepotência, a desonestidade desses homens. Não estão saindo das denominações por outra coisa, não. Estão saindo porque estão vendo que esses homens, não todos, mas a maioria, são déspotas, tiranos, patrões, ditadores. São os ladrões do capítulo 10 e o versículo 10 de João, que veio para matar, roubar e destruir. Mas aprendamos com Cristo a liderar. Primeiro como servo e depois como amigo. E com mansidão. Não como os exemplos dos livros de Maquiavel da arte da guerra, como estão aplicando na igreja, mas como Cristo, como servo, como amigo e com mansidão. Deus vos abençoe em nome de Jesus.